Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Vera Scorsin, estudante de Logosofia, e hoje a gente vai tratar de um tema aparentemente muito comum, que é pensamento. Só que a gente vai tratar sob a ótica da Logosofia, o conceito logosófico de pensamento. E para falar desse assunto, eu estou aqui com o Francisco Alberto. Seja bem-vindo, Francisco. É um prazer estar aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre pensamento, né? A gente ouve Vamos. muito falar sobre o pensamento do autor X, ou o pensamento do filósofo, mas assim, a gente que estuda logosofia tem uma definição que, quando eu entrei em contato com ela, me pareceu muito esquisita. É Você- verdade. a gente não decora, né, É, as definições logosóficas, mas essa de pensamento tem uma característica assim muito sui muito generis. sui generis. Então vamos lá. O que que o autor ele traz de, eu considero novo, né, sobre a definição do que seja um pensamento, que são seres vivos, seres mentais, psicológicos, que se movimentam, que se reproduzem, que se alimentam e que vivem no mundo mental. E que mais importante de tudo isso é que são, em última instância, os agentes causais do nosso comportamento. Ah, tá. Tem uma expressão que sempre me chamou a atenção dos pensamentos, você falou em seres vivos, né? São entes ou entidades Isso. São psicológicas, né? entidades psicológicas, são seres como se fossem, como nós mesmos, só que nós estamos no plano físico. E esses seres estão no plano psicológico mental, mas eles são tão reais como os seres físicos. Então, os pensamentos, a nossa mente então está cheia de pensamentos, certo? Sim, muitos Não só pensamentos. na nossa, nós que Como, estudamos filosofia, como cada um que vive cada pelo ser menos humano, nesse planeta, né? cada ser humano. E aí, como é que a gente faz para, primeiro, identificar esses pensamentos? Vamos tratar desse assunto agora, porque isso não é fácil, né? Vamos lá. Como é que a gente faz para identificar esses pensamentos, para conhecer? Porque quando eu me dei conta dessa realidade, é uma realidade mental, né? Porque a logosofia nos ensina, né, a olhar para dentro, a olhar para a nossa mente. Eu me dei conta que eu tenho uma verdadeira população mental de pensamentos, que eu nem sabia que estavam lá. Como é que a gente vai identificar? Vamos falar sobre isso. Tá, é claro, isso aí tem todo um processo envolvido digamos, essa descoberta. A primeira vez que você entra em contato com essa realidade, e daqui a pouco a gente vai trazer alguns exemplos, né, de como isso Uhum. assim, é extremamente simples, mas é preciso que alguém te diga, né, que é assim para você começar a observar. A primeira coisa que eu acho importante é a gente dar uma definida, afinal de contas, aonde é que estão localizados esses pensamentos, né? A gente Hum. precisa colocar assim dentro de um mecanismo. Porque a gente tinha falado antes, né, que eles vivem no mundo mental. A nossa mente está no mundo mental? Nós temos uma mente que não é o cérebro. Isso é, digamos, é Uhum. assunto para uma outra entrevista, tá? Então temos uma mente. Essa mente ela é dividida, vamos chamar assim, duas grandes áreas, duas As grandes zonas zonas dimensionais. dimensionais, né? Numa dessas áreas ou zonas dimensionais estão as faculdades mentais. E aí o autor descreve uma série dessas faculdades, cada uma Vamos lá. é a faculdade de Rapidamente. pensar, faculdade de imaginar, faculdade de razoar, faculdade de intuir, faculdade de raciocinar, faculdade de. É uma quantidade enorme. Ele define e dá a cada uma função específica. Essas faculdades trabalham em conjunto. E é muito interessante que o conjunto harmônico do funcionamento dessas faculdades se dá o nome de inteligência. Também é Uhum. um outro ramo de estudo, tá? O que que é inteligência. Então nós temos essa região, esse campo dimensional que estão as faculdades e num outro estão os pensamentos, que são esses seres que Uhum. podem ser, inclusive podem ser nossos, né? Ah, sim, próprios, E né? os próprios, ou podem ser alheios, e isso aí provavelmente a gente vai ainda
conversar um pouquinho sobre isso. Pois é, Mas então, você fez a pergunta de como é que a gente começa a identificar, né? sim. Certo? Quando eu comecei a estudar logosofia, eu acho que isso aconteceu contigo também. Uhum. Uma das primeiras coisas que a gente entra em contato e é uma coisa assim revolucionária, pelo menos foi para mim, tá? É que é possível se dar conta da existência desses pensamentos. E depois que se dá conta, depois que a gente se dá conta, é meio que até meio difícil não perceber a atuação deles, nem que seja a posteriori, tá? É que depois que a gente vê, É é difícil deixar de ver. deixar de ver. Então, você estava falando da identificação dos pensamentos, né? E que você identificou um pensamento. Como é que foi isso para você? Isso, a primeira vez que eu identifiquei o pensamento, assim que eu comecei a estudar logosofia, que entrei em contato com esse novo conceito de pensamento, porque a bem da verdade eu não tinha conceito de pensamento, tá? Se me pedisse o que era um pensamento, eu não saberia como explicar. Mas a partir do estudo, né, desse conceito, logo no início, a primeira vez que realmente eu percebi que existia um pensamento com vida própria capaz de usar as minhas faculdades mentais e ser um agente do meu comportamento, tá? Foi quando eu me dei conta do pensamento que eu tinha criado, mesmo que inconscientemente, que era Uhum. o pensamento de dirigir um carro. Ah, sim. Então, o que que eu percebi? Eu percebi que eu poderia estar dirigindo o carro e simultaneamente estar completamente absorvido numa conversa com uma pessoa que estivesse do meu lado a respeito de um assunto poderia ser até um assunto bem complexo. E isso não impedia que eu dirigisse bem. E aí a pergunta óbvia que apareceu no início foi: se eu não estou dirigindo, quem está? Uhum. Aí ficou claro. É claro que existe uma quantidade gigantesca de outros exemplos, né? Mas essa foi a primeira vez que eu flagrei realmente a ação de um pensamento movendo literalmente a minha vontade sem que eu estivesse no controle, literalmente, daquela ação. E é interessante que todo mundo que dirige, né, que aprendeu, que aprende a dirigir, cria esse pensamento, né? Cria esse pensamento. E aí já podemos falar numa das categorias, que é o pensamento próprio, E é certo? próprio mesmo, E é porque próprio. todo mundo vai para a autoescola, ou todo mundo tem alguém que ensina a dirigir, mas eu tenho certeza que todo mundo dirige de uma maneira diferente. Eu dirijo de um jeito, você dirige de outro. E são pensamentos que têm uma característica muito especial, porque eles têm partes do nosso, vamos chamar assim, do nosso DNA. Você Uhum. identifica esse pensamento. Pode ser o pensamento de dirigir, que cada um dirige de uma forma diferente, tá? Que é seu, que você sabe que é o seu, que não foi, você não pegou de ninguém. Alguém pode ter te ensinado a dirigir, mas quem criou, em última instância, esse pensamento foi você através do exercício da atividade que ele iria desempenhar depois, entre aspas, sozinho. Interessante, né? Então, a primeira categoria que a gente está trazendo aqui, né, está apresentando, é o pensamento próprio. Categoria dos pensamentos Próprio. próprios. Pode ser esse, né, os pensamentos de dirigir um carro, pode ser o pensamento que eu tenho a respeito, que eu desenvolvi a respeito de uma ciência, tá? Que eu frequentei uma determinada cadeira na universidade ou numa escola e eu aprendi algumas coisas, alguém me ensinou, só que aí é aquela história, né? Ele só passa a ser meu, e isso cada um pode fazer experiência ou verificar, quando eu efetivamente levo esse pensamento à prática. Eu efetivamente começo a usar esse pensamento numa determinada experiência. Isso é muito fácil de comprovar, porque a gente normalmente sai da escola, né? Você Uhum. sai da escola, sai cheio de teoria, né? Mas no caso, nesse caso aí, a gente falou do pensamento de dirigir, que é um pensamento próprio que você Sim. criou. Né? Alguém ensinou, mas o pensamento é seu porque você criou, porque você praticou, né? E tudo mais. E aí que você falou de você vai para a faculdade, vai para uma escola, e você aprende, e você traz para dentro de você quando você exercita. Esse também seria um pensamento próprio? A princípio, não. Ele é um pensamento alheio Uhum. que você adotou, você trouxe, na verdade, você permitiu que ele ingressasse à sua mente e você tornou próprio no momento em que você exercitou esse pensamento. Que aí ele se torna seu, porque senão, até o momento em que você começa a exercitar
e incorpora esse pensamento da sua vida, ele ainda não é seu, ele ainda é alheio, porque você ainda não tem ele incorporado à sua vida. Entendi. Porque uma coisa interessante que me ocorreu aqui, um pensamento alheio, ele pode ter várias, né, aquelas ramificações que você tinha falado antes, né? Então, o primeiro pensamento alheio que me vem é quando eu vou estudar uma matéria, uma Uma ciência, um ciência, assunto, eu vou ler a respeito, eu vou estudar, tá, tá, tá. Então, é alheio porque eu vou trazer a própria ciência logosófica, sim, está ela, cheia de, os próprios ensinamentos logosóficos são pensamentos alheios, mas quando eu pego isso e trago para dentro da minha mente e exercito, eles passam a ser meus, porque eu vou moldando a minha, de acordo com a minha característica. Quais outros pensamentos alheios a gente pode falar? aí é o seguinte, aí que vem a grande vantagem de você conhecer o mecanismo, de como é que você efetivamente começa a criar um pensamento, ou você adota um pensamento, vamos chamar assim, sem querer, inconscientemente, e eu vou te dar um exemplo muito Hum, fácil. Eu resolvi ir ao shopping tomar um cafezinho. hum. Vamos dar uma volta, né? Sei lá, uma tarde, vamos dar uma volta, vamos tomar um café numa determinada cafeteria que eu gosto, que por acaso está lá dentro do shopping. Quando eu entro no shopping, você já percebeu a quantidade de pensamentos que começam a tentar entrar na sua mente para te induzir a comprar alguma coisa, a verificar alguma Uhum. coisa, a trocar alguma coisa. E quantas vezes a gente vai para tomar um cafezinho e sai de lá com um monte de sacola? É verdade. Sendo que na realidade você chega em casa e muitas vezes diz, olha, eu realmente não precisava disso. E pior ainda, né? Quer dizer, se você comprou e você tinha condições de comprar, tudo bem, tá? Você chegou em casa, gastou um dinheiro que a princípio você não tinha intenção de gastar, mas você tinha o Não recurso. vai fazer falta, Não vai né? fazer falta. Uhum. O problema é, você já está endividada ou endividado, com um cartão de crédito todo pendurado. Você chega no shopping e não resiste à tentação de comprar mais Mais uma coisa, coisa. mesmo sabendo, a princípio, entre aspas, né, porque se realmente tivesse consciência disso, você não faria, mesmo sabendo, entre aspas, que você não poderia fazer aquilo. Chega em casa e o que que acontece? Se Se arrepende. arrepende. E aí o pensamento, que é um pensamento realmente, dá para perceber que é um pensamento alheio, alguém gerou esse pensamento, e as propagandas são o exemplo clássico disso, Sim. né? São pensamentos gerados para que você efetivamente. é, Eles entram na nossa eles mente entram na nossa mente e induzem e você induzem, a, eles é, cumprem com a função pela qual eles foram criados. com a função E específica. normalmente é o seguinte: eles entram na mente, produzem o efeito e depois saem. Depois que você comprou, Depois aí que você você se comprou, vai vê, ué, embora. por que que eu comprei É, tudo isso, né? cara, da onde é que eu tirei, eu me, da onde é que eu tirei a ideia de comprar tudo isso? Agora, sim, falando sobre isso, lembrei das crianças, Sim, né? Do pensamento alheio, que é, um faz cutuca o outro vai e faz a travessura, aí o pensamento já se alimentou, né? Porque ele levou a criança à ação, o pensamento vai embora, e aí a criança fica de castigo. O adulto ele é, fica de castigo porque ele fica com o cartão virado, porque né? ele fica com o Fica com o cartão cartão no vermelho. vermelho. As leis atuam, né? Não há como não as leis universais não atuarem, e pode ser uma coisa física, né? Digamos assim, o prejuízo pode ser físico, e muitas vezes o prejuízo é muito mais psicológico ou mental do que físico. Porque um outro exemplo clássico, né? Tratei mal alguém que eu gosto muito, né? Me descontrolei e fiz o que eu não queria fazer. Mas peraí, fica complicado, né? Como é que eu É. não queria fazer e fiz? Uhum. Afinal de contas, quem que está efetivamente mandando nessa história ou movendo a minha vontade? Então entra ali de novo o pensamento que vem, né? Que muitas vezes está lá dentro, escondidinho, e quando aparece o gatilho, ele Então, aparece. para mim, eu identifiquei, né, quando foi apresentado o conceito de pensamento, eu identifiquei a,
a característica, né, a capacidade do pensamento enquanto agente, né, de atuar sem ou com a minha vontade, porque muitas vezes eu falava alguma coisa, mas por que que eu falei Por que que isso? você Ou falou? por que que eu falei isso daquele jeito? Uhum. Ou em outras situações, por que que eu me retraí? O que que Por me que que você fez? não Por que falou? que eu não falei? O que que me travou? Uhum. E aí eu comecei a perceber que se não era eu que estava no comando, alguma coisa estava. Alguém deveria estar. Aí eu comecei a ficar preocupada em tentar mapear esses, porque espera aí, é que nem a pessoa que bebe e perde o controle, né, é como se eu tivesse sempre presa, à mercê dos pensamentos, eu não quero isso. Aí você tocou num ponto que entra numa outra categoria de pensamentos, que são os pensamentos que o autor da logosofia chama de autônomos, tá? Ou com vida própria. Esses pensamentos, eles são, digamos assim, se não estão regidos pela minha inteligência, eles são extremamente perigosos. E como é que onde é que eu observo esse pensamento? O autor diz que ele chega a tomar, ele toma conta da vida do ser. Tanto é que o ser deixa de ser chamado pelo nome para ser chamado pelo nome do pensamento. E Hum, aí vem, eu vou dar alguns exemplos, tá? Existe uma quantidade enorme de casos, né, que a gente pode observar. Tem o pensamento de quem está viciado, por exemplo, em jogo. Os vícios de uma maneira geral, né? uhum. Quem é viciado no álcool, quem é tabagista. E aí é o seguinte, dá para perceber claramente, e isso é mais fácil observar no outro do que na gente, né? Sim, com certeza. Muito mais fácil. Que toma a vida do ser. Digamos assim, a vontade do pensamento é superior à própria vontade dele. Mas sabe por que que eu entendo isso, sabe por quê? Porque o ser não tem o conhecimento do pensamento. É isso aí. Aliás, a gente observa que a maioria das pessoas que não tem acesso a esse conhecimento, acaba sendo levado, eu era levada pelos pensamentos. Até tem aquele: "Ah, esse menino é levado". Hoje eu entendo, ele é levado pelos Ele é pensamentos, levado né. pelos pensamentos. Tem outro aspecto também da questão do pensamento que a gente começou a falar. Como é que a gente faz? Vamos tratar um pouquinho disso aqui. Tá bom, tenho pensamentos próprios, tenho pensamentos alheios Alheios. que já se Que, tornaram meus porque eu quis, porque eu que aprendi são uma, bons, que são são bons, são positivos. positivos. Tem aquele alheio que pega a minha mente como se fosse uma carona, e aí eu compro, faço alguma coisa que eu não devo, falo que não devo, tá. E tem os autônomos. Isso. Como é que a gente faz para identificar? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente faz para, pelo menos, de uma maneira assim muito genérica, muito assim, Sim, porque senão a muito gente vai por ficar alto, aqui, né? é muito por alto, falar como é que a gente faz um mapeamento, mais ou menos, desses seres mentais. Tudo começa por estudar, né? Não existe outra forma de começar a fazer esse trabalho se a gente não começa a entrar em contato com, digamos, com esses conceitos que, no meu caso, e com certeza no seu caso, se Hum, tornam verdades, né? Mas isso aí é uma coisa que cada um tem que experimentar. sim. Não tem como afirmar que seja uma verdade se eu não experimento, tá? Então, como é que a gente pode começar a observar, digamos, a tentar identificar, porque existe uma sequência, né? Nessa, digamos, para conseguir começar a se dar conta que existe esse universo dentro de você, tá? Dentro de cada um de nós. Uhum. Então, primeiro, você tem que, em última instância, se identificar. E como é que você identifica? Cada um tem um nome, cada um tem uma característica, cada um literalmente é um indivíduo com características próprias. Qual a grande vantagem que eu vejo em estudar logosofia? Hum. Porque o autor ele é capaz de, de apresentar de forma tão clara, objetiva e assim pormenorizada uma quantidade enorme de pensamentos que a gente tem, que a gente usa, que a gente é literalmente vítima Uhum. durante a nossa vida. Você fala da classificação, né? A gente Existe uma começa com a identidade. classificação. Não, a gente começa com Identificação, a tá. para identificar eu preciso conhecer. Uhum. Depois eu preciso, e para conhecer eu preciso estudar, Uhum. certo? E eu preciso de alguém que de preferência, é ótimo que eu não tenha que descobrir por tentativa e erro. Alguém me apresenta esses novos conceitos, o que já adianta muito. Depois de identificar, eu tenho que classificar. Aí que é legal, porque ali Hum. você vai classificar os que são próprios, que são positivos ou negativos, Negativos. os que são alheios, que são positivos ou negativos,
e podem ser positivos e, dependendo do momento que eles atuam, eles são inconvenientes. São os relativamente positivos e os relativamente Que negativos. depende do momento que eles atuam. E aqueles que Os que são autônomos. os autônomos, né? E depois de classificar, eu tenho que selecionar. Ou seja, a partir do momento que eu conheço essa população, eu posso, a princípio, dizer, olha, esse conjunto me interessa, Uhum. esse conjunto não me interessa, está me atrapalhando. Agora uma perguntinha básica. Como é que o conjunto que não interessa vai embora da nossa mente? Aí vem, é, é, aí vem o seguinte, nós temos um grande problema que são as deficiências psicológicas, que o autor apresenta muito bem descrito num livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano, que estão descritas, por estarem descritas de maneira tão clara e objetiva, fica mais fácil da gente identificar. Mas vamos lá. Mas esses pensamentos é como se fossem habitantes desse nosso mundo, e a gente pode trazer a imagem que o autor sempre traz, que é como se fosse uma casa, né? Esses habitantes estão vivendo dentro dessa casa há muito tempo. Estão ali se alimentando, sentados confortavelmente lá num sofá mental, tá? Se alimentando com uma comida mental, belos e formosos, e de repente, né, chega alguém, né, chego eu, e aí é muito interessante quem é esse eu que chega, né, Sim, quem é nesse você? mundo mental que é meu, né, e diz, olha, esse conjunto de pensamentos não me interessa mais. Podem sair, podem ir para fora, e que eu não quero mais vocês aqui. Uhum. Só que tem um problema sério, né? O que vai acontecer? Eles não vão querer ir embora. É claro que Óbvio. não, né? Mas antes, vamos só falar uma coisinha. Deficiência, das deficiências psicológicas, né? Você lembra o que o autor fala das deficiências psicológicas? São o quê? Pensamentos? São pensamentos que foram introduzidos na mente. Aí vem uma coisa muito que tem que ser estudada, né? Tem que ser estudada pelos agentes do mal, que é Uma um outra outro universo para ser outro estudado. universo. Mas são esses pensamentos específicos, são pensamentos que sempre serão negativos, eles Negativos. sempre vão atrapalhar. E a grande jogada desses pensamentos é que cada pensamento desse, que é uma deficiência, ele tem digamos assim, o espelho dele é uma virtude. O contraponto, O né? contraponto dele é uma Ou é virtude. um antídoto também. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo só, por exemplo, a impaciência, o contraponto da eu sou impaciente, que é um pensamento que não é bom, é a paciência inteligente. Entende? Todos eles têm um contraponto. E aí tem uma quantidade enorme, né? Eu aconselho realmente a ler o livro, a baixar o livro do nosso portal e ler o livro, porque realmente é muito interessante. Agora, você tocou num ponto que vale a pena, eu acho que trazer algum exemplo daqueles pensamentos que são ótimos, né? Que Sim. são nossos Que a gente companheiros classificaria como pensamentos úteis. úteis, próprios, e que dependendo do horário do momento que aparecem, eles atrapalham. Exemplo clássico, vamos lá. tá? Eu me proponho a estudar, tá? Eu reservei 1 hora por dia para estudar. Não interessa o que, tá? No meu caso, eu vou estudar filosofia, tá? Eu reservei 1 hora por dia. E para evitar, eu já conheço isso, tá? Eu já conheço um pouco disso, então eu já vou me precaver. Já vou tomar água, já vou ao banheiro, vou preparar o ambiente adequado para eu poder estudar, tudo que eu preciso à minha volta para que eu não tenha interferência externa, tá? Eu sento, abro o livro, começo a estudar, o que acontece 5 minutos depois? Bom, comigo acontece, vem um monte de pensamento. Vamos ver, ligar para fulano, pagar a conta, mandar mensagem para não sei quem, responder a mensagem de não sei quem. Me dá sede, É. né, eu esqueci alguma coisa aberta em algum lugar. E aí, qual que é digamos assim, qual que é a estratégia que a gente aprende a utilizar e que comprova a ação desses agentes que são bons, porque é pagar uma conta, responder uma mensagem, etc, são pensamentos que me ajudam, me auxiliam, não nesse momento.
Então, Sim. qual que é a estratégia que a gente pode utilizar que serve como uma espécie de comprovação assinada embaixo, né? Põe uma folha de papel do lado e tá lá, começa a estudar. Estou começando a estudar, de repente lembrei que tenho que pagar uma conta. A gente costuma dizer que você prende o pensamento no papel, né? Pega e escreve. Me deu vontade, minha vontade foi dirigida para pagar uma conta, mas eu não vou fazer isso agora. Isso é para depois. Volta a estudar. Agora me deu vontade de tomar água. Me deu vontade de tomar água. E vai fazendo a experiência durante a hora. Pega essa lista depois que você acabou e verifica a quantidade de pensamentos que atuaram nesse momento, né? E que são ótimos, mas que não estão, em última instância, sob o meu controle, porque eles atuaram na hora que não deveriam atuar. Não, é interessante, comigo já aconteceu também, estou estudando, tal, e aí vem o pensamento de arrumar aquela gaveta, porque ali eu acho que tem um livro que vai me ser útil. E aí eu comecei a ver o seguinte, né, a gente vê vários vídeos de pessoas falando que por que que procrastina, por que que não consegue, né, só que, eu estudando filosofia eu compreendi o mecanismo que está por trás dessa coisa que você começa uma coisa, larga aqui, termina, pega a Isso, outra, você lembrou de aí no fundo você tem 3, 4 frentes de coisas abertas que você não fecha, porque tem a gente está meio que à mercê quem não tem esse conhecimento, está à mercê desses pensamentos. E aí quando você acaba o dia, para que que eu fiz? Eu só abri coisas, eu comecei a arrumar aquilo, parei, eu comecei a estudar aquilo, parei, eu comecei a parei, comecei você começa e para, você não dá sequência. Então quando eu comecei a me dar conta dessa realidade dos pensamentos, a gente aprende a fazer isso, não, agora eu vou fazer isso, eu eu quero. estou no controle. Eu quero. Não é uma outra entidade, Sim, né, psicológica que quer. Eu quero. E aí tem uma outra coisa também que você comentou, que a gente passa o dia inteiro, às vezes, pipocando de um lado para outro, né? E no final do dia, não fez nada e fica com aquela sensação de meio que de vazio, né? Existe um outro problema também que a gente pode comprovar, sim, uma outra atuação, digamos, que a gente pode comprovar que realmente, como que é importante conhecer esse mecanismo. Quantos pensamentos que nós começamos a criar e que uhum. morreram, alguns antes de nascer, outros depois de terem nascido e começarem a tomar alguma forma. São os projetos, as ideias que Os nós tivemos, os propósitos. propósitos que nós fizemos e que nasceram, né? Foram gestados, nasceram, mas que por falta de alimento. E aí vem um outro conceito assim que eu acho fabuloso. O pensamento se alimenta na ação. Uhum. E aí vem uma coisa também que é fantástica. Ele atende à lei de conservação. Ele não quer morrer. Ele, como um ser vivo, ele tem que se alimentar para não morrer. E ele vai fazer tudo que ele puder fazer para poder se manifestar, porque ele precisa se alimentar dessa energia psicológica. Mas eu acho que quando tô aqui pensando na minha vida, nas coisas que eu deixei pelo meio do caminho, eu acho que sim, o pensamento enquanto entidade psicológica, com vida própria, o que tem uma vida, ele não vai querer morrer, nem quem está vivo não quer morrer, né. Sim. Mas aí eu vi assim, talvez os meus pensamentos propósitos, que eu não dei muita força, ele não chegou nem a ter uma vida Não chegou nem a dele, nascer de verdade. porque se ele tivesse nascido e chegado numa fase a ficar robusto, né, eu estou pensando naquele que vai ficar dependente da minha inteligência, tá, subordinado à minha inteligência. Ele não morreria com facilidade. Se ele morre é porque não chegou nem a vingar, sabe, ih, Sim. não vingou, não vingar no sentido de não deu certo, né, não nasceu, não chegou naquele ponto de que ele se sustenta e vai perseguir a função específica pelo qual ele foi criado. Agora a gente pode verificar assim, a gente observa os que não vingaram, mas a gente Uhum. pode observar também os que a gente conseguiu efetivamente que eles se tornassem em um agente que nos auxilia o tempo todo. Então aquele propósito que eu coloquei, né, efetivamente consegui colocar em prática, olha o retorno que dá. Olha as vantagens que a gente tem em ter conseguido chegar a que
que esse ser estivesse incorporado literalmente ao meu dia a dia e que me auxilia. Parece uma coisa assim, parece ser uma coisa Uhum. muito estranha, mas é só a gente começar a observar esses movimentos que a gente vai ver que isso aí é uma realidade. Não, eu acho que sabendo usar os pensamentos, eles se tornam potências O autor diz que não há nada mais poderoso do que um do pensamento. pensamento. Agora, a gente falou de pensamentos de arrumar, de estudar e tudo mais, mas também tem uma hierarquia de pensamentos que, Sim, tem uma né, outra categoria, vamos chamar categoria. assim, uma outra categoria de pensamentos, que são os pensamentos superiores. Esses pensamentos, eles têm uma característica assim toda especial que seria assim o caso de uma outra entrevista para investigar bem, porque eles são muito especiais, que são os pensamentos que, em última instância, talvez pareça um pouco forte, tá? Mas que nos tornam verdadeiramente humanos, nos levando, em última instância, a cumprir com as duas finalidades da existência do ser humano, segundo o que nós estudamos, né? Uhum. Que é evoluir em direção à perfeição, que também é uma outra, digamos, investigação fabulosa que quer E evoluir em direção à aí perfeição, detalhe, é em é direção, em direção, não é até. e simultaneamente tornar-se um servidor da humanidade. Não, esses pensamentos são para mim, são de elevadíssima hierarquia, porque a gente está tentando sair da, da vida cotidiana, das coisas do dia a dia, para transcender esse estado. Mas enquanto a gente tiver uma população mental Ah, que quer beber água enquanto a gente quer estudar, estudar, que quer distrair a gente quando a gente quer se voltar para esse tipo de estudo. é. Tanto é que esse estudo ele se torna, entre aspas, pelo menos no princípio, Uhum. difícil, porque esses pensamentos vão tomar o lugar desses outros que estavam ali, estavam atrapalhando. Eles não estavam atuando no sentido de nos ajudar, eles estavam atrapalhando. E esses têm a característica muito especial de serem pensamentos que auxiliam, mas eles não vão chegar e entrando de qualquer maneira. Eles têm que Eles não ser, invadem, não né? invadem, como É. os outros. Mesmo que a casa esteja aberta, eles têm que ser Uhum. convidados, tem que ter um lugar muito especial. Se a gente conseguir resolver o problema desses pensamentos, que são os pensamentos que nós temos no dia a dia, Uhum. comuns da nossa vida diária, já é um grandíssimo começo. A gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu só queria fazer mais uma pergunta, gente, para a gente tratar sobre isso, né? Que você falou, a gente pode selecionar, identificar, conhecer, Classificar, classificar, selecionar de acordo com aquelas categorias. Mas a gente fazer isso sozinho, tem algum pensamento que possa fazer isso? Que coloque ordem na nossa mente? Você quer falar um pouco sobre isso? esse é um outro tema assim muito interessante e que merece ser estudado, tá? Mas assim, Só para dar uma só para dar uma pincelada. pincelada é o seguinte: segundo o autor da logosofia, e aí é uma coisa que cada um vai ter que experimentar, Uhum. é preciso que a gente institua, não é nem criar, ele tem que ser instituído. Um pensamento que aqui se dá o nome de pensamento autoridade, tá? É um pensamento específico que vai começar a colocar ordem nesse ambiente. Mas é muito interessante porque esse pensamento, ele tem que ser alimentado e eu tenho que dar a autoridade para que ele consiga fazer isso. Então é um processo, Uhum. tá? É um processo de instituir primeiro e depois ir dando autoridade para que ele possa, em última instância, me auxiliar a colocar ordem dentro desse mundo que ele está sendo governado, se é que eu posso chamar de governado, né? Ou está com um governo assim O governo caótico, né? tá Está tá um caótico. caos, né? Por esses pensamentos que estão utilizando, em última instância, da minha mente para sobreviverem. Guardadas as devidas proporções, a gente começou a falar do pensamento de dirigir, que Aham, vai
entre aspas, trabalhar para a gente, né. Sim, E esse pensamento autoridade, a gente não vai criar, a gente vai instituir, que também, né, é um outro detalhe que se a gente for se alongar nisso, a gente vai se alongar bastante, vai entrar nele, né. Mas esse como se esse pensamento autoridade fosse também nos auxiliar a sim, colocar ordem na nossa mente, sim. Porque né. eu preciso ter um representante, tá? Tá certo. Eu preciso, por enquanto, eu preciso de um representante para que me auxilie nessa organização, literalmente. Que a mente, em última instância, se torne um órgão, né? Com as funções Uhum. definidas, trabalhando de forma harmônica, para que a mente cumpra com toda a potência que ela pode atuar. Ele vai ajudar a organizar o sistema mental que Isso. você falou no Vai, começo, né. vai organizar o sistema. Tá. Muito obrigada, Francisco, foi muito bom tratar sobre esses assuntos. Abrimos várias pontas, né, várias portas, que numa próxima oportunidade a gente pode voltar a falar. Eu agradeço a oportunidade e realmente só deixar assim a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais. Tem muito mais, Tem tá. muito mais a ser estudado, a ser aprendido, a ser entendido sobre o verdadeiro propósito, né, do ser humano. E a ser experimentado também, É, né. é isso. Então tá, eu falei aqui com o Francisco Alberto. Se você se interessa por esse tipo de tema, acesse o nosso site logosofia.org.br, que lá você vai encontrar artigos, vídeos e também os livros logosóficos que tratam especificamente desse assunto que a gente falou aqui hoje sobre pensamentos. Aguardamos vocês para a próxima oportunidade. Até lá!